Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje, gente, nós iremos abordar um conceito para a Polícia Federal, exclusivamente, tá? Por quê? Nós iremos falar sobre linguagem de programação, e em específico a linguagem de programação R. Antes de eu falar sobre os conceitos e características sobre a programação R, você precisa entender o que é uma linguagem de programação. Linguagem de programação nada mais é do que um software, um aplicativo, que permite criar um outro sistema. Então imagine só, eu tenho um sistema que vai poder criar um outro sistema, e isso seria a linguagem de programação R. E aí você pode me perguntar, professor, por que será que a Polícia Federal está cobrando noções de informática básica ao conceito de programação? Enfim, gente, a gente parte do princípio que a Polícia Federal trabalha com uma grande quantidade de dados, certo? E esses dados, eles são sigilosos, de modo que, quando você vai criar um sistema, você não pode divulgar, por exemplo, informações que qualquer outro programador poderia ter. Então a gente parte do princípio, na verdade, nós tentamos entender, né, o que o CESP está cobrando nesse edital, é a seguinte forma. Bom, ele quer que nós modulamos um sistema, só que esse sistema deve ser algo sigiloso. Então eu preciso ter conhecimentos básicos da linguagem de programação R, eu preciso ter noções básicas da programação Python, tá? Lembrando, esse conceito é específico, tá, para este edital. Tá? E outra coisa importante de salientar, não existe nenhuma questão, né, do CESP cobrando sobre a linguagem R, porque é uma linguagem que está sendo utilizada atualmente em grande escala. Ela é focada para cientista de dados, tá? E o que seria esse cientista de dados, gente? Hoje, o mundo trabalha com uma quantidade imensa de dados. E sistemas que conseguem manipular isso de forma rápida, nós falamos que conseguem indexar de forma eficiente, é a linguagem de programação que está sendo utilizada, na qual nós elencamos que o CESP cobrou o Python e a linguagem R. Tudo bem? Então você já sabe o conceito básico sobre linguagem de programação, você sabe que é um sistema que permite criar um outro sistema, e agora a gente vai entender as suas características, tá? Bom, o que o CESP pode cobrar, tá? Sobre a linguagem R, gente. A linguagem R é um software livre. E o que é um software livre? É um software que você pode estudar e você pode manipular. E existe uma comunidade, tá? Uma comunidade de programadores que são, digamos assim, pessoas experts que encontram erros no sistema e vai desenvolvendo. Só que, logicamente, como ele é um sistema que você não vai arcar financeiramente, pode acontecer alguns bugs, pode acontecer alguns erros, mas sempre são resolvidos de forma rápida. Por quê? Porque é uma comunidade livre, tudo bem? Bom, e o que a linguagem R trabalha? Com a grande... digamos assim, é um sistema voltado para a probabilidade estatística, porque você vai pegar uma grande quantidade de dados e você consegue gerar relatórios, você consegue fazer uma mensuração. Tudo bem? Bom, se você estudou a parte de Big Data, né, você também estudou a parte de dados, nós temos dois tipos de dados, os dados não estruturados e os dados estruturados. Qual a diferença desses dois tipos de dados? Dados estruturados são daqueles sistemas transacionais. O que são sistemas transacionais? São sistemas que você consegue definir que tipo de arquivo ele vai gerar. Agora, sistemas com dados não estruturados são aqueles que você não consegue mensurar. Um exemplo disso é arquivos de áudio, arquivos de vídeo, arquivos de música, e-mails, pesquisas no Google. E aí o que acontece, gente? Quando você trabalha com a linguagem R é mais focada para esse tipo de dados estruturados. São dados que vão ser elencados, vão ser armazenados de forma que o sistema já compreende o que seja. Já o Python consegue trabalhar tanto com dados não estruturados e dados estruturados. Um exemplo disso é o Google. O Google consegue fazer qualquer tipo de pesquisa que você imagina, seja de pesquisas de dados estruturados e dados não estruturados. Então essa é uma grande diferença que você consegue entender como que funciona a programação R e a programação Python. Mas lembrando, essas duas grandes programações, né, essas duas grandes linguagens de programação é focado para cientista de dados. O que o cientista de dados faz? Mineração para a tomada de decisão.
Tudo bem? E existem outras linguagens de programação, tá, gente? Java, C Sharp, como o próprio Python, né, .NET e assim por diante. Mas o CESP cobra esses dois tipos de linguagem de programação e você precisa entender esses conceitos básicos, tá? Lembrando, as duas são software livre, você pode estudar, você pode utilizar e existe uma comunidade que se autoajuda, tudo bem? Outra coisa importante quando se fala linguagem R, além de ser voltada para mensuração de dados, principalmente para cálculos de probabilidade estatística, tá? A linguagem R é uma linguagem orientada a objeto. E o que é um objeto? Objeto é um tipo de estrutura de dados que você vai armazenar na memória características de algo. E aí, a partir desses objetos, você consegue ter uma tomada de decisão. Tudo bem? Então, lembre-se, a linguagem R ela é programação orientada a objeto. E objeto é uma estrutura, um módulo na memória que permite armazenar um determinado valor. Outra coisa importante falar sobre a linguagem R, tudo bem? A linguagem R, gente, ela é uma linguagem natural, ela é fácil de você entender. Então, você que nunca teve noção de informática, você que nunca pegou no livro de programação, você consegue bater o olho e identificar que aquilo vai fazer determinada coisa. Então, é uma linguagem de fácil compreensão, de fácil leitura. Tudo bem? Então, entendemos os conceitos básicos da linguagem R e agora a gente vai aprofundar o que o CESP pode cobrar. Lembrando, gente, programação é um assunto que realmente é difícil, é técnico, tá? Então, não adianta você fazer um curso de programação R, ficar 30, 40 horas específico para isso. Por quê? O CESP vai te cobrar de 2 a 3 questões. Então, o que acontece? Eu estou passando para você algo que pode cair, até porque não se tem questões de programação R. Então, fiquem atentos, estou te passando algo que é, digamos assim, nós não conseguimos mensurar ainda a ideia do CESP. Nós partimos do princípio que ele vai criar um sistema na qual os programadores eles vão buscar, isso a gente viu na aula de desenvolvimento de software, ele precisa entender o que está acontecendo para programar, porque o analista e o programador ele não compreende o que você quer. Então, como são dados sigilosos, ele parte, para o cara modular esse sistema, ele tem que ter domínio de programação. Então, essa é a ideia do CESP. Tudo bem? Bom, vamos falar agora como que a linguagem R trabalha. A linguagem R ela trabalha através de um console. O que é um console? É um ambiente de programação, assim como eu mostrei para vocês anteriormente, deixa eu voltar aqui, nesse slide. Então ele é baseado em comandos, tudo bem? Se você viu a nossa aula de sistema operacional, você viu que quando a gente trabalha com sistema operacional, nós temos dois tipos de interface, né? Nós temos a interface gráfica e nós temos a interface textual. E a textual é o quê? Comandos. E a linguagem R trabalha dessa forma. Você vai digitar os comandos e ele vai executar para você. Tudo bem? Bom, como que funcionam os comandos? Primeira coisa, você vai ter esse sinal de maior, tá? No seu console, que significa que a linguagem R está esperando que você digite alguma coisa. É como se fosse no Excel o seguinte. Para você fazer qualquer tipo de comando, qualquer tipo de função no Excel, você não precisa do sinal de igual, que é a referenciação. Então, quando você trabalha com a linguagem R, é o sinal de maior. Tá? O sinal de maior está falando o seguinte, ó, o professor João Kleber vai fazer alguma coisa. Tudo bem? E aí o que acontece? Você precisa digitar o comando e apertar a tecla Enter. Se você prestar atenção, ele parece demais com o Excel. Tá? Ele se parece demais com o Excel. Por quê? Se você não apertar a tecla Enter, gente, não vai. Não vai, não vai, não vai. E o que acontece? Você digitou Enter, ele vai te trazer a resposta. Porque você tem que lembrar, um sistema nada mais é do que entrada, processamento e saída. Eu passei a entrada, apertei o Enter, vai fazer um processamento que vai me trazer uma saída. E a saída é resposta. Como eu identifico uma resposta na linguagem R? Sempre vai ser representada por esses cochetes. Então, esse cochete 1, ele trouxe a resposta de um comando que eu acabei de mandar. Tudo bem? Então, esses são os conceitos básicos. Outra coisa importante, gente. A linguagem R, ela é case sensitivity. O que seria isso, professor? Significa que ele diferencia letras maiúsculas para letras minúsculas. Olha só que importante. Os comandos, por padrão, todos minúsculos. Tá? Se você digita, por exemplo, um comando com a letra maiúscula, ele vai te dar um erro. E aí eu te mostro aqui a tela
Comando com letra maiúscula vai me trazer resposta. Comando com a letra... Comando com a letra minúscula vai me trazer resposta. Comando com a letra maiúscula vai me dar um erro. Por quê? O objeto comando não foi encontrado. Por que o objeto comando não foi encontrado? Porque todos os comandos são com letras minúsculas e a linguagem R ela é case sensitive. Tudo bem? Então, o que seria isso? Diferencia letras maiúsculas para letras minúsculas. Tudo bem? Bom, normalmente quando você está utilizando um aplicativo, nós temos o hábito, tá, gente? De fechar pelo xizinho lá no canto superior da barra direita, né, do lado direito, na parte superior. Mas existe um comando dentro do console que você permite, tá, sair do ambiente de desenvolvimento, que é o comando Q seguido de parênteses ou o comando quit seguido de parênteses. E sempre, gente, os comandos vai ser o nome do comando e parênteses. Também, se você analisar bem, segue muito a ideia de função do Excel. Nome da função, abre parênteses, tudo bem? Bom, eu falei no início para vocês que a programação R, ela é orientada a objetos. E o que são objetos? Objetos são estruturas na memória que permitem armazenar algumas características. Se você viu a aula de banco de dados, você percebeu que quando eu armazeno uma característica de uma entidade, que também pode ser chamada de tabela, por exemplo, é chamada de atributo, tá? E se você pegar essa ideia de atributo e colocar aqui dentro da linguagem R, vai te ajudar e muito. Então, um objeto, ele é algo na memória que permite armazenar valores. E esses valores podem ser textos, pode ser imagens, pode ser áudio, pode ser vídeo, enfim. O que armazena, tá? O que armazena valores é chamado de objeto. Para ficar fácil para você entender, imagine só, galera. Você tem uma pasta, tá, lá na sua casa que tem todos os documentos pessoais. Tem o RG, o CPF, certidão de nascimento, enfim. Contas a pagar, contas a receber, tá? A sua... ata de posse, por exemplo, do seu concurso, se Deus quiser, né? Então, o que acontece? Esses valores são registros. A sua pasta física, ele é um objeto na qual vai armazenar esses valores. Conseguiram compreender? Então, o objeto nada mais é que uma estrutura lógica que vai permitir armazenar esses registros, assim como a pasta pessoal lá na sua casa. Tudo bem? Bom, e esses objetos, gente, tem 3 tipos que você precisa saber. Porque, por exemplo, um objeto ele não é igual. Eu consigo armazenar texto, eu consigo armazenar caracteres e eu consigo armazenar valores que são chamados de lógicos. E aí você precisa dominar esses 3 aqui, ó. Valores numéricos. Quando o seu valor é número. Ah, mas como assim seus valores são números? Imagine só. Eu tenho números negativos e números positivos, números quebrados e números também inteiros. Então, todos os valores numéricos se enquadram aqui, tá bom? Caractere. Caractere é quando é texto. E texto, gente, fiquem atentos. Texto pode ser símbolo, pode ser números, pode ser também símbolos especiais, como parênteses, cifrão, hashtag, que a gente chama de cerquilha. Então, tudo isso é texto. E nós temos também os valores lógicos. O que são valores lógicos? Quando você cria uma condição na qual pode assumir somente 2 funções, false ou true. Isso você viu na aula de lógica, certo? Então, o que acontece? Você pode fazer uma pergunta, né, ou colocar um objeto lá e fazer a seguinte pergunta: filhos, verdadeiro ou falso? Certo? Então, esse tipo de objeto, ele vai ser definido como logical. Tudo bem? Bom, então o valor logical, ele vai armazenar ou true ou false. Tudo bem? E agora que vocês entenderam, né, os 3 tipos de dados que pode cair no seu concurso, você vai entender também, gente, a questão de atribuir valor. O que é atribuir valor? É você passar um registro para um objeto. É como se você tivesse aquela pasta física lá na sua casa e você fala, ó, vou armazenar aqui a minha certidão de nascimento. Vou armazenar aqui uma cópia do meu RG. Então, isso seria atribuição. E a atribuição se dá de 3 formas, tá? Como eu identifico, por exemplo, professor, numa questão do CESP, que ele está falando sobre atribuição. Quando ele tiver esses sinais aqui, ó, sinal de igual.
Toda vez que tiver o sinal de igual, significa que ele está atribuindo um valor. Exemplo disso, casa, tá? Está recebendo o valor de 35. Então, imagine só, eu criei um objeto, pode ser uma pasta, que está armazenando o valor de 35. O segundo exemplo, nome está recebendo o valor de João. E aí, a grande sacada, tá? Quando você trabalha com números, não tem aspas duplas, assim como no Excel, tá? Quando você trabalha com texto, sim, tem que ter aspas duplas. Então, a primeira pegadinha que o CESP poderia fazer para você, tá? Quando você trabalha com texto, tem que ter aspas duplas. Quando você trabalha com números, não precisa. Outra coisa, o CESP faz umas perguntas bestas, mas poderia fazer o seguinte, ó. Imagine que ele coloque casa recebe 35 entre aspas. E ele pergunta para você, esse comando vai te apresentar um erro? Não. Por que não vai te apresentar o erro? Ah, professor, mas o senhor acabou de falar que números não precisa de aspas, e ele colocou aspas. E aí, muito bem, lembre-se, se ele colocou aspas, isso não é mais um número. Isso é um caractere. Ele é um texto. Ah, mas é 35. Sim, um texto pode ser também números, letras e símbolos. Então, fiquem atentos. Aqui, ele não estará armazenando um número. Ele estará armazenando um texto. Bom, você entendeu então que o sinal de igual, ele é feito para atribuição, tá? O que é atribuição? Você está passando um valor para um objeto. Agora, existem mais duas formas de atribuir valores, tá? E essas duas formas podem cair no seu concurso. E aí vamos apagar aqui. E eu vou explicar para vocês para ficar mais fácil. Para você entender esses dois tipos, gente, eu vou falar o seguinte. Quem é todo e quem é parte. Você precisa dominar isso, tá? Parte é aqui, todo é o conjunto maior. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa identificar a seta. A seta da atribuição, ela é apontada sempre, 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 tá? Para todo. Então, percebam, sempre a seta é apresentada para todo. Como que eu sei que é apresentada para todo? Simples. Um objeto, ele nunca, se você quiser anotar aí, pode começar com números. Sempre com letras. Tá? Eu posso ter um objeto chamado 1A, ou minto, A1, por exemplo. Agora, 35 não. Então, significa que quando eu bato o olho, eu já identifico. Eu identifico o quê, professor? Que o número 35, ele é um valor, e ele vai ser armazenado, porque a seta está apontando para um objeto. Então, essa atribuição, ela está correta. Correta. Então, 35, tá? Ele é um número, ele é um valor que vai ser armazenado em casa. Aqui é a mesma coisa, ó. João, eu sei que ele é um texto e ele vai ser armazenado em nome. Tudo bem? Então, essa é uma forma. E eu tenho a segunda forma, que é invertida, tá? E aí eu vou mostrar para vocês essa primeira forma e essa segunda forma. Essa forma aqui, ela vai dar erro. E essa aqui vai funcionar. Por que vai funcionar a última opção? Porque imagine só, a seta tem que estar apontada para todo. E 35 não é todo. Por que 35 não é todo? Porque sempre começa com letra. Então, aqui vai dar um erro.
E aqui vamos lá. João é um registro e está apontado para nome. E começou com letra, então eu sei que isso aqui é um objeto. Então isso aqui vai funcionar. João vai ser armazenado no objeto. Então, percebam, sempre a seta tem que estar apontada para todo. Tudo bem? E essas duas formas são de atribuição e essa aqui é o padrão. Normalmente ele sempre coloca o sinal de igual, tá, gente? Até para confundir, porque nós vamos aprender que a gente pode colocar dois sinais de iguais. Mas o CESP ele costuma fazer pegadinhas e se ele te dá um limão, você faça uma limonada desse limão que ele te deu. Tudo bem? Bom, exibição. Como que eu sei, gente, que está exibindo um valor? Simples. Toda vez que tiver o sinal de igual numa linha, não é exibição. É um processo de atribuição. E toda vez que eu só coloco o nome do objeto, certo? Eu estou exibindo, eu quero exibir o valor do objeto. Então, neste caso aqui, opa, professor assassinando português. Quando eu só coloco o nome do objeto, ele vai exibir. E acabei de identificar um erro aqui que não ia funcionar, tá, gente? Por que não iria funcionar? O professor colocou no slide com C maiúsculo, depois colocou com C minúsculo. Então, ele daria erro, porque aqui eu estou criando um objeto com a letra maiúscula. Então, para exibir de forma correta o 35 que foi armazenado, eu teria que colocar C maiúsculo. Tudo bem? Então, aqui teria que ser C maiúsculo e aqui, na verdade, C minúsculo e aqui C minúsculo, aí funcionaria normalmente, tá? Então, casa. Coloquei casa aqui e dei um Enter. Quando eu dei um Enter, ele vai falar o seguinte, a linguagem VR. O que você quer, professor? Ah, eu quero mostrar o valor que tem dentro de casa. E a gente acabou de falar que casa recebe 35. Outra coisa que é muito importante, a linguagem R ela é sequencial. Então, ela vai identificar o último valor que você foi atribuído. Então, neste caso, só teve uma atribuição em que casa recebe o valor de 35. Se eu digitar casa e dar um Enter, ele vai me trazer o valor de 35. Assim como nome recebe João, tá? E eu coloquei das duas formas, o sinal de igual e o sinal de atribuição. Quando eu coloquei nome e dei um Enter, ele apresentou João para mim. Tudo bem? Então, lembre-se, como que eu sei a diferença entre atribuição e exibição? Quando você tem exibição, é somente o nome do objeto. Quando você tem atribuição, sempre vai ter o sinal de igual. Tudo bem? Bom, pode cair também, e eu acredito que vai cair, gente, a questão de operadores aritméticos. Em destaque, a questão de exponenciação, tá? Ah, eu não sei o que é exponenciação. Potência. Por exemplo, quando você coloca isso aqui, tá? A linguagem R vai te trazer como resultado esse valor, porque 2 vezes 3 é 6. Mas eu tenho quase certeza que ele pode tentar te confundir e falar o seguinte, ó, sabendo que você colocou esse comando aqui, vai apresentar o erro? Verdadeiro ou falso? Falso, porque o sinal de duas multiplicações é uma potência. E a potência é como se fosse o seguinte, ó. Eu tenho a base elevado por 3. Então, seria dessa forma. Então, seria 3 vezes o 2. E eu sei que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Ele me traria... Opa, deixa eu colocar o sinal de 1 aqui. Ele me traria o retorno de 8. Se alguém tem dúvida ainda, ó, matemática básica, hein, gente? 2 vezes 2 vezes 2, porque é 3 vezes elevado à potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E está aqui o resultado. Então, percebam,
Se ele colocar um sinal de multiplicação, é multiplicação normal. Se ele colocar 2 sinais de multiplicação, é potência. E a potência também pode ser representada ou por 2 sinais de multiplicação, ou também pelo chapeuzinho, né? Ou acentuação circunflexo. E aí, também me traria o valor de 8, porque seria a mesma coisa. Base 2 elevado por 3 vezes. Então, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, percebam, a potência pode ser representada por 2 sinais de multiplicação ou pelo sinal do acento circunflexo. Tudo bem? E o resto é padrão, tá, gente? Divisão, multiplicação, soma e subtração. Outra coisa importante, se ele fizesse uma questão e perguntasse de prioridades, e aí você vai ter que lembrar o seguinte, as prioridades sempre quem está entre parênteses, se não tem parênteses, potência, depois multiplicação, depois divisão, soma e por último a subtração. Isso matemática básica, tudo bem? Então, se ele te colocar vários objetos, você tem que lembrar o seguinte, tem parênteses? Tem, faça o primeiro parênteses. Tem potência? Tem, faça a potência. Tem multiplicação? Tem, faça a multiplicação. Se não, depois a divisão e por último soma e subtração. Tudo bem? Bom, outra coisa que poderia ser pegadinha do CESP, tá, gente? A linguagem R, além de ser case sensitivity, ela dispensa espaçamento. Ah, mas o que seria dispensar espaçamento? É o seguinte, imagine que eu faça, tá, uma multiplicação. E se você analisar bem, você já está percebendo que a linguagem R parece muito com uma calculadora de forma mais robusta, porque ela trabalha com a grande quantidade de dados e traz a resposta para a gente. Então, eu digitei o seguinte no console, 30 mais 20. Quando eu der o Enter, ele vai me trazer a resposta de 50. Eu coloquei 30 espaço mais espaço 20. Ele vai me trazer como resposta o 50. Eu digitei no console, gente. 30 espaço, espaço, mais espaço, espaço, 20. Ele vai me trazer também de resposta 50. Então, ele dispensa espaçamento. Independente se você colocou junto o operador aritmético ou não. Agora, o CESP ele faz umas pegadinhas. E ele poderia fazer isso aqui, ó. 30, sinal de multiplicação, espaço, sinal de multiplicação e 20. O que acontece? Neste caso aqui, eu estaria trabalhando com potência, porque eu sei que são 2 sinais de multiplicação. Só que a potência, para existir, ela tem que ser igualzinho, juntos, tá? Não pode ser separados. Porque se está separado, ele imagina que você quer multiplicar alguém, e você está multiplicando algo que é nulo. Então, aqui vai dar um erro para mim, vai dar um erro de comando. Tá? Então, a pegadinha que ele pode fazer para você é colocar 2 valores, tá? Separados por sinais de multiplicação e perguntar se vai executar. Não vai executar, porque aqui ele parte do princípio que você quer potência, porque tem 2 sinais de multiplicações. Só que a potência são 2 sinais juntos, tudo bem? Bom, e aí para massificar nosso conhecimento nessa primeira parte sobre a linguagem R, vamos fazer um exercício. Tudo bem? Bom, eu passei para vocês um comando, né? E aí eu não coloquei o sinal de maior, até porque pode ser que ele não coloque o sinal de igual, assim como está acontecendo no Excel, se vocês perceberam, o CESP neste ano de 2018, ele não está colocando o sinal de igual e está falando que a função vai funcionar. Então, por base, né, de forma correta, teria que o sinal de maior para chamar o cálculo, mas vamos lá. Aqui eu tenho várias operações, e aí a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, por onde eu começo? E aí você tem que lembrar das hierarquias. Tem parênteses? Não tem. Tem potência? Tem. Como que eu sei que tem potência? O acento, né, circunflexo. E lembrando, no Excel também é representado por esse acento. Tudo bem? Então, ele quer o seguinte, 2 elevado ao cubo. Então, a gente sabe que vai ser 8. Bom,
Tem mais potência? Não. Então, significa que eu vou multiplicar por 20 e depois somar por 30. 8 vezes 20 vai dar 160. E aí, 160 mais 30, está aqui a resposta do nosso exercício, 190. Então, percebam, é fácil se você entender quais são os operadores aritméticos e quem tem prioridade. Sempre parênteses, não tem parênteses, potência. Depois, multiplicação, divisão, soma e subtração. Tudo bem? Isso seriam os conectores aritméticos, mas nós temos os operadores de comparação. Creio eu que vocês viram isso muito na parte de lógica, né, que pode ser complementada aqui na parte de informática. E você já trabalhará também no Excel, né? Por padrão, nós temos o sinal de maior. Nós temos o sinal de menor. Nós temos o maior, igual. O igual. Nós temos o menor, igual. E nós temos esses dois, que é a grande novidade para vocês. Se ele coloca um sinal de igual, ele não está fazendo uma comparação. Ele está fazendo o quê? Está atribuindo. Então, dois sinais de iguais é igual. Um sinal de igual, na verdade, um sinal de exclamação mais o sinal de igual, significa diferente. Então, esses dois são os dois sinais que vocês não estão habituados, tá? E na linguagem de programação R, dois sinais de iguais significa igual, sinal de exclamação mais sinal de igual significa diferente. Tudo bem? E aí, o que acontece? Quando você trabalha com operadores de comparação, você trabalha com um objeto do tipo lógico. E o tipo lógico ele vai te trazer duas respostas. Ou é false, que seria falso, ou é true. Professor, como que se daria isso? Simples, vou te dar dois exercícios aqui. Eu digitei o comando aqui, por exemplo, né? 80 maior ou igual a 80. Quando eu apertar a tecla Enter, ele vai me trazer uma resposta. Ou ele vai me trazer false, ou ele vai me trazer true, que seria verdadeiro. E vamos analisar qual vai ser a resposta. Se vai ser a resposta 1 ou se vai ser a resposta 2. Tudo bem? Bom, 80 é maior que 80? Não, só que aqui eu tenho dois sinais. Então, significa que é maior ou igual. 80 não é maior que 80, mas 80 ele é igual. Então, neste caso, ele me traria a resposta 2. Tá? Porque 80 é maior ou igual a 80. Bom, 500, sinal de igual, e 500. Aqui ele vai me trazer false ou true. Pensem aí, 15 segundos. O que vocês acham? Vai trazer que vai ser true, né, gente? Porque 500 é igual a true. 500 é igual a 500, né? Errado, você acaba de perder 300 posições. Por quê? Quando se tem somente um sinal, não é comparativo. Significa que é um processo de atribuição. E neste caso, ele vai me apresentar um erro de comando. Sabe por quê? 500 está recebendo 500. E para ser um objeto, precisa-se começar por letras. Então, ele me dá um erro de comando e ele não vai executar nada. Para isso funcionar, teria que seguir da seguinte forma. 500 é igual a 500. Se eu desse um Enter, iria apresentar a opção 2, True, porque é verdadeiro. Então, fiquem atentos. Tá? O sinal de igual é representado por dois sinais de iguais e o sinal de diferente é representado por exclamação seguido do sinal de igual. Tudo bem? Bom, e aqui eu vou trazer para vocês um exercício para a gente fixar a ideia de atribuição e de exibição. Tá? Bom, vamos imaginar o seguinte. Eu criei um objeto com o nome de casa e casa está recebendo o valor de
50. Então, percebam, nessa primeira linha, eu tenho um objeto na qual casa recebe 50. Perfeito? Bom, depois, casa, que é esse objeto, vai receber ele mesmo mais 10. Como ele mesmo já tem 50, este resultado aqui, se perguntasse quanto vale casa agora, 60. Por que casa vale 60, gente? Porque eu recebi casa mais 10. Tudo bem? Então, percebam, eu fiz uma atribuição, depois eu fiz uma atribuição dele mesmo mais 10. Então, neste momento, casa recebe 60. Agora, não vai me retornar nenhum valor. Ah, mas por que não vai retornar nenhum valor? Porque para retornar o valor, eu teria que digitar casa e desse um Enter. Essa é a diferença entre atribuição e exibição. Quando eu tenho o sinal de igual somente, ele vai atribuir. E o que é atribuir? Armazenar o valor. E para mostrar o valor, eu teria que digitar casa, apertar a tecla Enter, aí sim iria me apresentar o valor de 60. Então, se o CESP te pergunta o seguinte, dado o código-fonte baseado na linguagem R, qual valor será apresentado? Nenhum. Por que não vai apresentar nenhum valor? Porque ele não vai exibir, ele somente vai atribuir. A exibição é sempre representada somente pelo nome do objeto. Colocou somente o nome do objeto, significa que ele vai exibir. Tudo bem, gente? Então, esses são os conceitos básicos aí sobre a linguagem R, né? Parece-se demais com uma calculadora, como eu tinha citado anteriormente. Tudo bem? Listando objetos. O que é listar um objeto, gente? É você apresentar todos os objetos. Imagine que você começou a trabalhar com a linguagem R, começou a criar vários objetos, A, B, C, D e E. E você começou a passar valores para ele. E aí você vai falar o seguinte, poxa, criei tanto objeto, tanta pasta, né? E aí lembrando que essa pasta é lógica, porque é chamado de objeto, eu quero saber quantos objetos eu criei. Qual que é o comando que eu permito isso? ls. É só lembrar que ls é de listar. E lembre-se, um comando tem que ser seguido depois de parênteses, senão ele não funciona. Então, ls, abre parênteses, vai mostrar todos os objetos que eu tenho. Então, neste caso, eu tenho o objeto A, B, C, D e E. Outra coisa importante, e se eu digito da seguinte forma, ls, abre parênteses e coloco A dentro do parênteses. O que vai acontecer? Ele vai me mostrar somente o valor de A. Então, como se fosse o seguinte, eu tenho uma pasta, se eu digito ls, abre e fecha o parênteses, eu mostro todos os valores que estão dentro daquela pasta, documentos pessoais. Agora, se eu coloco ls, abre parênteses, CPF, só vai me retornar o valor de CPF. Essa que é a grande sacada da linguagem R. Quando você coloca entre parênteses, você define de forma, digamos assim, individual. Quando você não coloca nada, né, entre parênteses, significa que você quer tudo, tá bom? E aí você aprendeu a listar objetos, você já aprendeu a criar objetos anteriormente, e agora a gente vai aprender a remover. Quando você apaga um objeto dentro da linguagem R, pode ser dois comandos. Ou o comando RM, que é o acrônimo, né, de remove. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Eu listei os arquivos, e aí mostrou que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 objetos. E aí eu coloquei RMA remove C. Quando eu digitar, por exemplo, o comando ls novamente, ele só vai me retornar o A foi removido, o C foi removido. Então, ele me retorna o seguinte. B, C e E. Opa, o E é maiúsculo porque ele é case sensitivity. Tudo bem?
Então, existem duas formas de você remover. Pode cair isso também, tá? Ah, é só permitido um comando para remover um objeto. Falso. Pode ser RM ou remove. E outra, tudo que tiver dentro do objeto, se tiver valores, textos, caracteres, símbolos, enfim, tudo vai ser removido. Tudo bem? Bom, agora evoluindo, tá? Partindo para questões mais avançadas. A linguagem R ela era se baseada muito como Excel, como eu tinha citado anteriormente, e ele trabalha com funções. E o que são funções? Funções são trechos de programa, gente, que permite que você realize ações e que retorne algum tipo de cálculo. Tudo bem? Bom, gente, agora nós iremos abordar sobre funções. E o que são funções? Funções nada que é que trechos de programa, né, um trecho de um algoritmo que realiza um determinado tipo de ação e vai trazer um resultado. Lembre-se, o sistema ele tem entrada, processamento e saída. E as funções, nós temos 4 que pode cair aí no teu concurso. Primeiro, SQRT, que é o famoso raiz quadrada. Então, quando eu coloco SQRT seguido do 9, ele vai me trazer como resultado o valor 3. Se eu coloco, por exemplo, SQR, opa, é minúsculo, SQRT 81, ele traz como resultado para mim o valor de 9. Então, SQRT é raiz quadrada. Outro que também pode cair é o fatorial. O que é o factorial? Né? Se escreve factorial, mas se pronuncia fatorial. Ele vai pegar o valor e vai multiplicar até o seu menor possível. Imagine só, ele pediu o fatorial de 4. Na prática, seria da seguinte maneira: 4 que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica o seu último número, que no caso seria 1. Tá? Então, como que ficaria o resultado disso? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, o fatorial de 4, ele vai me trazer como resposta o valor de 24. Se fosse 5, e aí vamos ver só para massificar teu conhecimento, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Então, o fatorial de 5 seria 120 e assim por diante. Então, o fatorial ele vai multiplicar o valor que foi definido, né, até chegar ao valor de 1, que é o menor valor possível. Tudo bem? Então, raiz quadrada é SQRT e o factorial ele vai fazer esse tipo de cálculo. Bom, outro que nós precisamos saber são a questão dos tipos de objetos que nós estamos trabalhando. E os objetos que nós vamos trabalhar são 3, tá? Dentro desse objeto, pode ser vetor, pode ser objeto matriz e pode ser objeto lista. Mas lista é algo mais avançado. E aí, primeiramente, vamos falar sobre vetor. Vetor, gente, nada mais é do que tipo de objeto que armazena vários valores, tá? Em uma linha só. Matriz, ele é multidimensional, porque ele vai armazenar tanto na linha quanto na coluna. Tudo bem? E aí, se você entendeu muito bem a parte de banco de dados, você aprendeu que existe atributos simples e atributos compostos, né? E o que seria um vetor? O vetor é como se fosse o seguinte: eu tenho uma pasta, tá? Essa pasta, vamos chamar que seja documentos. E aí, pode ser dividida lá dentro internamente por vários valores. Tudo bem? Desculpa, gente. Então, imagine só. Aqui eu vou criar um vetor na qual vai ter CPF, RG, tá? CNH, CTPS, que é a carteira de trabalho. Então, percebam, no sistema, o computador em si, ele vai pensar que é um objeto só, que vai ser uma estrutura de armazenamento, só que lá dentro vai ser divididos. E aqui eu posso dividir por linha. Quando eu trabalho com matriz, eu posso ter linha e eu posso, na verdade, uma linha só, né? Mas eu posso ter também colunas. Então, eu posso trabalhar da seguinte forma, ó. Aqui vai ter carro, endereço, telefone, escolaridade e assim por diante. Então, eu tenho
uma matriz que seria 2 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Bom, agora a grande sacada, que poderia ser até alguma pegadinha do CESP. Quando você fala de vetor, é uma linha só que dessa linha tem que ser o mesmo tipo de dado. Se eu comecei com texto, tem que ser texto, texto, texto. Se eu comecei com número, 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 número. Se eu comecei uma matriz com texto, 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 texto. Se eu comecei com número, 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 número. Então, não é possível, por exemplo, fazer da seguinte maneira. Ó. Vou criar aqui uma matriz 2 por 2, colocar 1, 2, 3 e João. Isso, o sistema vai apresentar um erro. Por quê? Você criou uma matriz de números e colocou texto, e aí dá erro. Poderia ser também o inverso, que ocasionaria o mesmo erro. Então, vetor, somente um tipo de dado que vai ser replicado para todos, tá? E matriz vai ser também um tipo de dado que vai ser armazenado. Ou é texto, ou valor lógico, ou é números. Então, assim, não pode misturar, tudo bem? Bom, você entendeu o que é vetor, você entendeu o que é matriz, agora você vai entender o seguinte, como que eu trabalho com esse determinado valor, né? Como que eu trabalho, tá? Com, digamos assim, o armazenamento desse valor. Para você trabalhar com vetor, você precisa da função C. A função C, ela permite criar um vetor. Então, é através da função C que ele cria um vetor. E neste caso eu coloquei C, e aí eu coloquei entre parênteses 9, 3, 4, 5, 2, 7. O que seria isso na prática? Tá? Eu criei um vetor, e esse vetor, por exemplo, é um atributo que o sistema entende como um só que ele vai ser dividido assim, ó, 9, 3, 4, 5, 2, 7. Ele é um objeto composto. Outra coisa importante, aqui eu só mostrei, eu não atribuí. Como que eu sei que eu não atribuí? Porque não existe o sinal de igual. Para funcionar a atribuição, por exemplo, eu teria que colocar o seguinte, ó, desconsidere isso aqui, eu teria que colocar o sinal de igual, por exemplo, J, e aí sinal de maior. J vai receber um vetor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Tudo bem? Então, sempre eu tenho que colocar o sinal de igual para atribuir. Se não, gente, ele simplesmente vai passar e ele vai só executar. Vai ser algo temporário, porque aqui, no caso, seria só uma exibição. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a função C com 2 tipos de valores diferentes, só para salientar e massificar teu conhecimento. Na primeira linha eu trabalhei com valores, aqui ó, 30, 31, 32, 33. Quando eu der um Enter, ele vai me exibir 30, 31, 32, 33. Depois eu coloquei C, vem o hexa, né? Infelizmente não veio o hexa neste ano, mas apresentou, vem o hexa. Então, somente exibe e não está atribuindo. Mas você pode também cair numa questão do CESP e ele perguntar a questão de atribuição. E aqui, por exemplo, eu posso criar um vetor, que eu vou voltar aqui só para vocês visualizarem. Esse é um vetor aleatório, tá? Na qual eu fui definindo os valores. Mas você pode criar um vetor de forma sequencial, tá? E como que funcionaria um vetor de forma sequencial? Da seguinte maneira. Eu tenho um objeto que eu acabei de criar, que ele vai receber o valor de 3 até 8. E aí aqui estou atribuindo, não apresentou nada. Por que não apresentou nada? Por causa do sinal de igual. Agora, quando eu digito X e dou um Enter, ele mostra 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por quê? Porque foi o sequencial de 3 até 8. Lembrando, na visualização do sistema, seria da seguinte forma. Ó, X é um objeto, na qual vai ter 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da mesma forma que você pode trabalhar com valores de forma crescente, você também pode trabalhar com valores decrescente, tá? E aqui eu mostro mais um exercício, tá? Eu tenho de 2 até 9, eu tenho de 8 até 16, eu poderia trabalhar com, por exemplo, de 7 até 2, isso é independente, tá? Neste caso aqui eu estou atribuindo, aqui eu estou fazendo outro sinal de atribuição também. E aí, lembrando, se eu não coloco lista, não iria me retornar nada, porque esse comando aqui é um comando de atribuição. E para mostrar, eu tenho que digitar o nome do valor do objeto.
assim como é nesse processo e neste processo também. Tudo bem? Bom, próxima função que você vai aprender na linguagem R é o comando repeat, tá? Que é simbolizado pela palavra rep. Tudo bem? Então, o rep, ele tem dois argumentos que você tem que colocar. Então, eu vou colocar aqui em vermelho. E aí, rep, ele tem dois argumentos. O primeiro argumento é o valor que você quer repetir. E o segundo argumento é a quantidade de vezes você quer repetir. Então, o que aconteceu aqui? Eu coloquei rep 2 e 5. Quando eu fizer isso, eu vou colocar o valor de 2 5 vezes. 2, 2, 2, 2, 2. E foi isso que aconteceu aqui. Então, o comando repita, tá? Ele é simbolizado pelo comando rep, que ele vai repetir o valor, a quantidade de vezes você quiser. Se você colocar 1 milhão aqui, ele vai repetir 1 milhão de vezes o valor número 2. Se você colocar uma vez, vai repetir somente uma vez. E assim por diante, tá? Então, o comando rep, ele vai repetir, e aí você precisa saber deste argumento aqui, ó. O primeiro, valor. O segundo, quantidade. E aí eu expliquei para você mastigadinho. Tudo bem? Bom, você entendeu então o comando rep, e agora a gente vai criar esse comandinho aqui. E aí a primeira pergunta, vai dar erro esse comando, gente? Pensem aí, 30 segundos. O cérebro já começou a fritar do outro lado da tela, né, gente? Não, não vai dar erro. Sabe por que não vai dar erro? Ele, assim como o Excel, permite criar uma função em cima de outra função. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está repetindo, e aí ele colocou C. Ah, o que é o C? O C é um vetor. E esse vetor está armazenando 1, 2, 3 valores. Então, percebam, eu vou ter que repetir esse vetor 4 vezes, porque o vetor, antes da vírgula, significa valor. E como que ficaria a resposta? Da seguinte maneira, ó. Eu quero um vetor que seja 1, 3 e 5. E quantas vezes vai ser repetido esse vetor? 4 vezes. Então, 2, 3, 4. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, perceba, ele pode colocar isso também na sua prova. Pode pegar um comando, né, e colocar um outro comando e perguntar se vai funcionar. Neste comando aqui era para repetir, então eu repeti quem? O valor de um vetor, e o vetor é 1, 3, 5. E aí eu mostrei 1, 3, 5. E quantas vezes eu vou repetir esse vetor? 4 vezes. Fiquem atentos, tá bom? Outro que pode cair no seu concurso, a função sec. Sec vem de sequência, né? Um acrônimo de sequência. E esse é o mais fácil de todos, tá? O que o sec faz? Ele vai repetir com o valor de início, com o valor final, e aqui é o intervalo de tempo. O intervalo de tempo. Então, esse é o macete da função, tá, gente? O sec ele vai criar uma sequência. Só que essa sequência eu preciso de 3 argumentos. Quem são os argumentos que são necessários? O valor inicial, o valor final e o intervalo de tempo. Então, eu começo em 2, vou até 10, pulando de 2 em 2. 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6, 6 mais 2 é 8, 8 mais 2 é 10. E aqui ele para porque já alcançou o 10. 10 mais 2 é 12, então estaria fora do intervalo. Lembrando que aqui você pode trabalhar também com valores decrescentes. Eu poderia colocar 10, tá? Valor inicial 10 e valor final 2. E de 2 em 2, então ficaria 10, 8, 6, 4, no caso 2. E valores negativos e positivos também. Então, o sec tem 3 argumentos, diferentemente do rep e diferentemente também, tá, do
do nosso querido... Ah, não, na verdade foi o vetor, ele tem inúmeros argumentos que você pode trabalhar, porque é você que define os valores que vão ser repetidos, tudo bem? Bom, outro que eu acredito que pode cair no seu concurso, tá, gente, é a função sample, tá? A função sample, por exemplo, se você quiser baixar a linguagem R pela internet e testar, ela é aquela famosa, para quem joga na lotérica federal, tem aquela surpresinha, né? Que é a máquina que gera os valores aleatórios. Então, eu apresento para você as duas condições necessárias para você criar uma máquina surpresinha. Que é o seguinte, o que o comando sample faz? Amostras. E isso eu acho que deve ter uma grande tendência a cair no seu concurso, tá? Suponha que a Polícia Federal está investigando, por exemplo, a lotérica, né, para verificar se realmente tem combinações possíveis que pode acontecer com esses determinados valores. Então é o seguinte, eu estou criando um vetor, esse vetor vai ser armazenado em X e ele vai receber o valor de 1 até 10. Quando eu dou um Enter no X aqui, ele vai me mostrar os valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, por exemplo, você quer visualizar uma amostragem de 5 números desse vetor que eu acabei de citar. Então, sample, o vetor que eu quero e quantidade de elementos que eu quero. Então, eu quero que seja a amostragem do vetor X e eu quero 5 números. Quando eu der um Enter, ele vai mostrar a probabilidade, a estatística que existe de sair esses valores. 4, 8, 1, 5, 2. Por exemplo, vamos criar a surpresinha da Mega Sena. E aí, se você fizer isso e você ficar rico, você me dê 1% só do seu valor, tá bom? Eu não vou contar para ninguém e a gente vai ficar muito feliz. Tudo bem? Então, imagine o seguinte, ó, eu tenho um vetor, vou colocar o vetor rico. Rico vai receber o valor de 1 até 60, tudo bem? Então, a Mega Sena, que são a composição de 60 números. E aí eu vou criar o comando sample, eu quero x, 6 números. Quando eu der um Enter aqui, gente, eu não sei quais são os valores que vão mostrar. Eu só sei que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações possíveis dentro de 60 valores. Então, o comando sample ele vai fazer uma amostragem dos valores que ali estão sendo trabalhados. Tudo bem? E aí, percebam, né? Com 2 linhas de código-fonte, você faz a máquina surpresinha que normalmente as lotéricas vendem para você. Tudo bem? Então, percebam, ele pode criar isso para fiscalizar qual a possível combinação possível de um número lá que saiu na Mega Sena 3 vezes repetida. E aí ele pode falar, ó, não existe isso, isso aqui tem alguma falcatrua por trás. Tudo bem? Então, o comando sample permite fazer isso, uma amostragem de determinado intervalo de tempo. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para a parte de criar listas, tá? O que é lista, gente? Lista, ele é um objeto que permite... muitas pessoas costumam falar que listas é como se fosse um vetor especial, né? Eu coloquei até entre aspas ali para você entender, mas... Pelo amor de Deus, não confundam com um vetor, tá? Porque vetor ele só armazena um tipo de dado. E a lista pode armazenar infinitos tipos de dado. Você pode colocar texto, você pode colocar números, você pode colocar valores lógicos, né? Que nem Cuiabano fala, você pode adiodear, você pode juntar valores diferentes. Tudo bem? Então, uma lista, é o único objeto que permite você armazenar texto, números, valores lógicos num objeto só. Tudo bem? Matriz e vetor, desconsidera isso. Tudo bem? Não confunda, por favor. E aí eu criei uma lista, né? Qual que é o comando que permite criar lista? List. Tudo bem? Então, Y está recebendo list, que vai receber o valor de nome, que recebe João, vírgula, idade, que recebe 41. Por que tem aspas aqui? Porque João é texto. Por que não tem aspas? Porque 41 é um número. Então,
Na memória do computador, ele vai armazenar da seguinte forma. Eu tenho uma lista na qual vai se ter um objeto chamado nome e um objeto chamado idade, na qual João recebe, nome recebe João, idade recebe 41. Outra coisa importante, sempre listas vai ser somente linha, então por isso que é chamado de vetor especial, diferentemente de matriz que tem linhas e colunas, então fiquem atentos com isso também, tudo bem? Então, percebam, eu coloquei valores diferentes e foi armazenado. Aqui eu coloquei somente 2, mas eu poderia colocar 3, 4, 5, 6, 7, até infinito se eu quisesse. Tudo bem? Bom, o CESP também pode te cobrar, gente, a questão de listas e perguntar o seguinte. Eu criei uma lista com vários tipos de dados e eu queria navegar sobre esses dados. Tem como? Tem, de duas formas. Ou você navega por objeto componente, ou você navega por índice, tá? E o que seria um objeto componente? Representado pelo cifrão. Então, o que acontece? Você tem que colocar o nome da lista, cifrão, nome do objeto. Então, eu criei uma lista anteriormente com o nome de Y e eu quero saber o nome do objeto. Então, quando eu coloco Y, cifrão, nome, ele só me traz o João, mesmo que eu tenha uma lista que seja composta por 2 valores. Então, percebam, gente, aqui eu tenho simplesmente um acesso, eu não estou armazenando nada, eu estou simplesmente, tá, acessando um determinado objeto. Mas eu também posso, né, assim como a primeira posição, colocar a segunda posição. Y, cifrão, idade, ele vai me trazer. Se eu tivesse 50, por exemplo, objetos dentro dessa lista, era só eu colocar o nome do objeto que ele me retornaria normal, tá bom? Bom, isso seria a primeira forma, né, que seria baseado no objeto componente. Mas você pode também, gente, trabalhar com índice. E o índice seria o quê? A posição sequencial na qual foi armazenada. E agora você não trabalha com cifrão, você trabalha com cochete, tá? O cochete significa que você está trabalhando com o índice. Então, se eu coloco, por exemplo, Y, cochete 1, eu quero o primeiro objeto que for armazenado. No caso, vai me trazer o valor de João. Se eu coloco, por exemplo, Y, 2, ele vai me retornar o nome do objeto, que no caso é idade, e depois vai me retornar o valor de 41. Então, se eu coloco 2, ele vai me retornar. E se eu coloco 3, por exemplo, o que ele ia retornar, gente? Nada. Ele ia apresentar um erro. Por que ele ia apresentar o erro? Como que você quer o terceiro objeto de uma lista que só tem 2? É a mesma coisa seguinte. No concurso que você fez, só vai ser chamado 1. Mas se você passou em terceiro, você vai ser chamado? Não, você não vai ser chamado. Tudo bem? Bom, então percebam. Neste caso aqui, você está trabalhando com o índice. Por quê? Está entre cochete. Tudo bem? Aqui então vai dar um erro. Vou colocar o número 2. Só que percebam. Quando eu coloquei somente um cochete, ele me trouxe como resposta 2 linhas. Por que ele me trouxe como resposta 2 linhas? Porque o primeiro valor vai ser referente ao objeto e o segundo valor, a segunda linha, vai ser o valor que está dentro do objeto. Mas existe a possibilidade também, gente, de você trazer somente um registro. Só que para isso, você tem que ter 2 cochetes. Então, neste caso, Y, cochete, cochete, 1, fecha cochete. Ele trouxe somente o valor do primeiro objeto, que seria João. Se eu coloco da seguinte forma, Y, cochete, cochete, número 2, fecha cochete, traria como resposta a minha idade, 41 anos. Tudo bem? Então, percebam, dessa forma aqui, gente, com 2 cochetes, a única diferença para essa é que ele não me traz o nome do objeto em si, ele só traz o valor que foi armazenado. Aqui eu trago o nome do objeto e trago também o valor do objeto. Tudo bem?
Então, isso que pode ser cobrado quando se trata de listas, tá? Listas, lembrando, tem grande probabilidade de cair no seu concurso. Listas é um tipo de vetor especial, na qual você pode armazenar valores inteiros, números quebrados, né, que a gente chama de valores numéricos, e também valores lógicos, assim como textos. E também tem a questão de navegação, que pode ser feita via objeto componente ou também pode ser, né, via navegado, né, tendo sua navegação, na verdade, olha, assassinando português, através de índice. Tudo bem? Bom, entendemos o conceito de listas, agora a gente vai para algo que seria, digamos assim, mais técnico possível, que é a matriz. Você já aprendeu que matriz, né, ele só armazena um tipo de valor, na qual esse tipo de valor pode ser armazenado tanto para a linha quanto para a coluna, porque ele é multidimensional, né? Ele tem duas dimensões, linha e coluna. Outra coisa importante, diferentemente do Excel, que nós estamos acostumados a trabalhar com letra primeiro e depois o número, sendo que letra é o valor de coluna e o número é o valor de linha, na linguagem R é ao contrário. O valor de linha primeiro para valor de coluna. Então, se perguntasse para mim, que matriz é essa? Essa é uma matriz que tem 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3 colunas. Tudo bem? Então, tem que ficar bem atento. Aqui é o inverso. Tá? Quando você navega por uma matriz, sempre a quantidade de linhas para depois a quantidade de colunas, tá bom? Bom, você já aprendeu como é criado, tá? Como é criado. Na verdade, como é criado, não, minto. Você já aprendeu como é o conceito de matriz, mas ele pode perguntar o seguinte, como é formada uma matriz, como é feita a sua composição de valores? Bom, gente, o comando que permite criar uma matriz é matrix, tudo bem? Então, aqui eu estou criando uma matrix, na qual vai receber valores de 1 até o número 12, e aqui vai ter 4 colunas. É importante salientar, coloquei até em azul, porque a quantidade de colunas é responsável, tá? É responsável por informar quantas linhas vai ter. Por quê, professor? Porque é o seguinte, eu tenho 12 valores e eu tenho 4 colunas. Então, você vai dividir esse valor. 12 dividido por 4 vai dar 3. Olha só, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Tudo bem? Então, percebam, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Tá? E aqui, lembrando que não está atribuindo nada, porque se estivesse atribuindo, eu teria que colocar X recebe matrix tal, e assim por diante. Tudo bem? Bom, outra coisa que também seria interessante salientar, tá, gente? Quando você trabalha com matriz, a sua composição ela é feita por coluna. Então, eu tenho uma matriz de 1 até 12. Vamos lá. 1, 2, 3. Acabou a linha. 4, 5, 6. Acabou a linha. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se ele te der esse código-fonte e falar que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, está errado. Errado. Porque a sua composição sempre vai ser por coluna. Tudo bem? Outra coisa importante. Professor, e se numa situação hipotética, eu vou até colocar aqui, eu colocasse o seguinte comando. Matrix de 1 até 7 ncol igual, deixa eu ver aqui, 4, tá? Ncol até 4. Então, percebam, eu estou criando uma matriz de 1 até 7, ncol até 4. Ah, professor, vai dar erro. Ah, mas por que vai dar erro? Porque a gente sabe que tem que dar o número, não pode dar esse número aqui, porque vai dar um número quebrado.
E aí o que acontece? Você complementa para maior. Então, se eu tenho uma matriz de 1 até 7, 7 dividido por 4 não dá. Então, eu vou acrescentar o próximo. Então, quem que é o próximo? Se é 7 campos, vou para 8. 8 por 4 vai dar o quê? Uma matriz que tem 4 colunas e 2 linhas. Então, sempre você complementa maior. Como que ficaria isso na prática? Eu tenho a linha 1, eu tenho a linha 2. Eu tenho a coluna 1, 2, 3... Opa! 1, 2, 3, 4. Então, vírgula, 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 a linha primeiro, né? Vírgula. E aí vamos começar. De 1 até 7, então ficaria... Aqui o primeiro valor seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora o próximo valor? Retorna-se novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é esse intervalo de tempo. Então, faltou um número, vai dar erro na matriz. Não, ele vai repetir o último valor. Tudo bem, gente? Porque de 1 até 7 não pode ter um valor diferente disso. Então, fica repetindo, como se fosse um certo loop. Tudo bem? Aí, se tivesse, por exemplo, 6, aí daria correto, não precisaria de ser 4 colunas, seria somente 3. Então, sempre quando você tem um valor ímpar, você tem que dividir aqui, né? Então, você complementa até para cima. Então, eu sei que 7 não dá para dividir por 8, mas 8 dá para dividir por 4, e assim por diante. 9 não daria, né? 10 não daria, né? 11 não daria, 12, então seria 12. E assim por diante. Tudo bem? Bom, falamos sobre a navegação, de como é feita, e aí se ele pode colocar um número menor, que aí o sistema automaticamente arredonda para cima, né? E ele também pode perguntar o seguinte, a navegação by row, que significa o seguinte, você vai preencher a sua matriz, só que por linha. Por linha. Tá? Então, quando tiver, depois do número de coluna, vírgula, by row true, significa que a navegação por linha vai estar ativada. Então, o preenchimento dos valores não vai ser mais via coluna. Tá? E aí é a grande diferença, porque vai ser via linha. E percebam, ó, eu tenho 12 dividido por 4, então logicamente vai dar 3 linhas. 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3, 4 colunas. Então aqui o valor ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá uma analisada, olha a diferença gritante, gente, gritante, que dá quando se compara, né, quando não tem o bar row ativado, que fica 1, 4, 7, 10, e olha aqui, 1, 2, 3, 4. Então, tem que ficar muito atento. Outra coisa importante, tá? O CS poderia falar o seguinte, igual matrix de 1 até 12, vírgula, ncol igual 4, vírgula, by row, false. E ele perguntaria para o seguinte, esses dois códigos trariam o mesmo valor de matriz? Não. Sabe por quê? Aqui significa que está desativado a composição por linha. Então, esse aqui é composição por linha. Então, esse aqui são diferentes. Ou ele poderia fazer o seguinte, ó, perguntar aqui também. Ele perguntar, diante desses dois códigos-fontes, matriz de 1 até 12, ncol 4, by row false, é o mesmo código-fonte que abaixo? Sim, porque se eu não definir navegação por linha, por padrão é por coluna. E aqui ele está falando que a navegação por linha está desativada, e você só pode navegar de duas formas, ou por linha ou por coluna. Se está desativada a linha, logicamente que vai ser por coluna. Então, esses dois códigos-fontes são iguais. Tudo bem, gente? E assim nós finalizamos mais uma aula
né? Essa aula específica para a Polícia Federal. Sei que é uma aula complicada, né? Principalmente para pessoas que não têm noção, né? Pessoas que estão vindo das áreas humanas, né? Nas carreiras que não é voltada para a parte de exatas, mas vejam a aula 1, 2, 3 vezes, lembrando que esse conteúdo vai ter de 2, no mais possível, 3 questões, tá? Mas eu estou chutando baixo aí 2 questões no máximo, envolvendo programação R e programação Python. Então, essa questão vai ser uma só. Então, se você teve dúvida, volta 1, 2, 3 vezes, tá? E foca no conteúdo que você realmente tem afinidade, que é a parte de segurança, a parte de e-mails, a parte de navegadores, computação em nuvem, Big Data vai cair também, tudo bem? Então, essa parte de programação é algo que vai cair. Somando todas as partes de programação e banco de dados, vai ser de 1 a 5 questões. Tudo bem, gente? Espero que tenham gostado. Avaliem a nossa aula, que a gente se vê. Até breve. Clique lá.